Bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom nos encontrarmos mais uma vez, louvarmos o nosso Deus e agora refletirmos na Sua palavra. Hoje nós iniciamos uma nova série aqui na nossa igreja, uma nova série de estudo que vai durar esse mês de julho, intitulada Enviados para Salvar. Na série anterior, a gente conversou um pouco sobre o convite do Evangelho para fazer morrer o nosso ego, para que de fato Cristo viva em nós, não eu, mas Cristo, foi o tema das nossas reflexões. E essa nova vida nos impulsiona para uma missão, para um chamado, que é ao longo da nossa caminhada e da nossa jornada, enquanto vamos, por onde formos, anunciarmos as boas novas do Evangelho, a boa notícia que Deus tem para o mundo, de que em Cristo Jesus Ele está reconciliando todas as coisas, e todas as coisas estão sendo feitas novas, e todo aquele que abrir o coração e crer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, tem a possibilidade, o privilégio de desfrutar dessa ação poderosa de Deus, de tirar-nos de um estado de morte e nos conduzir-nos para um estado de vida, de tirar-nos de um estado de solidão e nos inserir em uma relação familiar, de tirar a gente de um estado de escravidão e nos conduzir agora para uma vida de total liberdade, onde todas as coisas são feitas novas. Essa é a missão que Deus tem para nós e nós somos enviados por Jesus para ah, anunciar essa mensagem de salvação, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para que Deus promova a salvação. E eu sei que para aqueles que já são crentes há muito tempo, possuem uma longa caminhada com Jesus, esse já é um tema consolidado. Talvez você já até diga, poxa, vou aprender sobre evangelização. O que eu não sei sobre evangelização? Isso aí eu já sei que é o meu chamado, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Enfim, mas o fato é, e não é incomum, aqui no dia a dia, na correria da nossa vida, nós nos permitimos a muitas distrações. Nós nos distraímos com muita coisa, coisa que faz sentido e na maioria das vezes com coisa que não faz sentido nenhum, né. A gente se distrai e na nossa distração, a gente esquece disso, esquece desse chamado que Deus tem para nós. A gente não consegue observar e ver os encontros e até mesmo os desencontros da nossa vida como oportunidades para exercermos a nossa missão, para proclamarmos o Evangelho. A gente se distrai muito facilmente com as nossas coisas, com a nossa agenda, com a nossa vida, os nossos ouvidos ficam tampados, os nossos olhos ficam fechados e a gente não consegue ver o que Deus está fazendo e o que Deus deseja fazer através de nós, no nosso contexto. Por isso é importante, até mesmo para aqueles que têm esse tema bem consolidado, relembrarmos disso. Relembrarmos, e a ideia é conversarmos hoje sobre encontros de salvação. Relembrarmos que a todo tempo podemos ser instrumento nos encontros da vida e até mesmo nos desencontros da vida, instrumentos de salvação na mão do nosso Deus. E eu lembro de uma história, quando eu estava preparando essa mensagem, que aconteceu com um casal aqui da igreja, um casal bem tímido. Eles foram comer num restaurante, com a graça de Deus tinham conseguido um Vale Night, então assim, era aquela noite que eles queriam esquecer da vida, né, só curtir os 2 juntos. Quem é pai de filho pequeno sabe disso, né, do quão a gente anseia esse momento. Enquanto eles estavam comendo lá no restaurante, na mesa ao lado chegou um casal de conhecidos, que era assim, gente que eles conheciam, mas bem distante, né. E eles: o fulano está ali, o outro está ali, poxa, que legal, né". Fizeram aquele cumprimento, assim, de quando você conhece uma pessoa bem por cima, né, e voltaram a desfrutar ali da comida. E quando eles estavam comendo, os 2 sentiram um forte desejo da parte de Deus de ir até a mesa desse
desse outro casal, que eles conheciam bem pouco, e convidá-los para virem na igreja. Isso era num sábado, né? Convidá-los para virem aqui na Ibaviva no domingo. Então você imagina que você está lá, você só quer aproveitar a noite com a sua esposa, e aí Deus decide falar com você nesse momento, né? Você fala, pô, Deus, semana toda você podia falar, agora, né? E dá esse desafio. Vai lá, convida esse casal que você nem conhece, né, para ir na igreja. Imagina que papo estranho, né? Já é difícil a gente chamar alguém que a gente conhece para vir para a igreja, ainda mais chamar alguém que a gente não tem contato nenhum. E eles ficaram inquietos ao longo do jantar além disso, eram introvertidos, porque dependendo se a pessoa é extrovertida, ela já sai chamando, né, o garçom, o dono do restaurante, convida todo mundo, faz uma zoeira lá, né? Não era o caso desse casal. E depois de muito lutar, eles pediram a conta, comeram, pediram a conta, e quando eles estavam saindo, pararam na mesa desse casal. Oi, tudo bem? Poxa, que legal, como é que vai a vida, tudo certo? E fizeram um convite. Olha, a gente vai numa igreja, vocês estão em Vinhedo, a gente vai numa igreja ali, a Ibaviva. Aparece lá amanhã, tem celebração às 11 horas, a gente vai estar lá, vai ser muito legal ver vocês. E saíram, né, falando, o que, que a gente fez? Que nada a ver, né? Ficou aquele clima, aquele silêncio, né? Aí eles saíram. Bom, no domingo, às 11 horas, o outro casal, o convidado, estava aqui, na igreja. Eles vieram, nunca mais saíram, se batizaram no último batismo. E aí, esse casal que convidou, né, eu lembro que no dia do batismo eu falei: "Poxa, olha que coisa legal", né, eles falaram assim: "Meu, agora a gente entendeu por que que a gente estava inquieto, aí por que que a gente foi encorajado a fazer esse convite". E essa história, junto com esse texto que a gente vai trabalhar hoje, e o tema de hoje, né, encontros de salvação, me fez refletir sobre o quanto eu sou intencional nos encontros da vida, nos encontros que a vida propõe. O quanto eu vou atento para uma conversa ou para um encontro, ou até mesmo para um desencontro, daqueles que a gente não planejou nada, bagunça a nossa rotina e a nossa vida, a gente fica com raiva, mas talvez seja uma baita oportunidade para ser um encontro de salvação. Por isso a pergunta que eu te faço antes de lermos o texto é: você encara os encontros da vida com uma intencionalidade redentora? Você é alguém que no seu dia a dia considera o cafezinho e a conversa do cafezinho com um amigo do trabalho como uma oportunidade, um encontro de redenção? Até mesmo os desencontros da vida, quando você vai encontrar com gente que você nem se programou. Porque tem dia que a gente quer encontrar com um monte de gente, tem dia que a gente não quer encontrar com determinado tipo de gente, que geralmente a gente encontra essas pessoas que a gente não quer encontrar. Mas como é que você considera esses encontros? Você passa por eles desapercebido, distraidamente? O objetivo de hoje é a gente pensar nos encontros como uma baita oportunidade de salvação, e para isso eu quero te convidar para um texto que ilustra muito bem isso, que está lá no livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Um encontro de profunda salvação entre Filipe, um discípulo de Jesus, e um eunuco, um funcionário, um servo de um reino da Etiópia. Atos, capítulo 8, a partir do verso 26, se você tiver com sua Bíblia, acompanha aí, deixa ela aberta. Eu vou projetar o texto para lermos aqui também. Diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou:
O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, continue a nos falar ao coração e que fique no nosso coração apenas aquilo que vier do Senhor, porque nos importa mesmo é ficarmos com a Tua palavra. Só ela tem poder, pelo Teu Espírito, de gerar em nós a vida de Jesus, desconstruir ideias equivocadas e construir o fruto do Teu Espírito, a nova vida em Cristo. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero olhar para esse texto destacando alguns movimentos relacionados e que podem, inclusive, nos ajudar de forma muito prática no cumprimento da missão de irmos e proclamarmos as boas novas do Evangelho a toda criatura, cumprirmos esse chamado de Deus para nós. E o primeiro movimento que eu quero destacar é que Deus está em ação. E esse é um destaque que Lucas faz aqui nesse capítulo, na verdade no livro de Atos. A gente chama o livro de Atos dos Apóstolos, mas ele poderia muito bem ser chamado de Atos do Espírito, porque a todo tempo a ênfase que o Lucas está dando no livro de Atos é a atuação do Espírito por meio dos apóstolos, por meio de Filipe, que nem era apóstolo, era um diácono, um evangelista, por meio de homens e mulheres. Então essa é a centralidade desse capítulo, tanto quanto do texto bíblico como um todo, né? Um anjo do Senhor disse a Filipe. Lucas deixa bem claro nessa história que quem começa a ação é Deus. Deus chama Filipe de uma forma sobrenatural. Um anjo aparece a ele, ou um anjo diz a ele, o direciona, fala ao seu coração, fala a Filipe dizendo, vá para o sul. Há um direcionamento que não parte de Filipe, não é uma ideia que surgiu do coração dele, mas é uma ideia que veio da parte de Deus. Isso é interessante porque, embora o texto nos diga da presença de um anjo, né, isso não significa que é a única forma como Deus fala com a gente, né? Nós, muito possivelmente, muitos de nós já passaram por uma experiência como essa, talvez de forma diferente, não necessariamente um anjo, uma sarça pegando fogo, uma voz que veio como um trovão dizendo, meu filho, não, mas uma ideia que veio ao coração, à mente, um impulso do tipo, vá visitar essa pessoa, chame essa pessoa, ou um convite num restaurante, num dia de Vale Night, uma ideia que incendeia o coração de ambos. O fato é que Lucas quer nos relembrar que, embora nós tenhamos um interesse profundo em cumprir a missão de Deus, em anunciarmos do amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, o maior interessado é Deus.
continua sendo Deus. Ele atua antes da fundação do mundo, atua durante a história e vai continuar atuando até que o seu plano, aquilo que ele pensou, que a Trindade almeja e deseja, se cumpra. É Deus quem movimenta Filipe, é Deus quem prepara um encontro entre Filipe e o eunuco, direciona, você vai por ali, não é por lá não, você vai por ali, você vai pegar a carruagem com essa placa, anota essa placa que você vai achar essa carruagem lá, e você vai parar do lado dessa carruagem. É Deus, inclusive, que já estava movimentando o coração do eunuco, já estava promovendo um tumulto positivo, uma movimentação, uma inquietação no coração daquele homem. Filipe chegou lá, a bola já estava na marca do pênalti, o goleiro já estava caído, era só ele chutar para o gol. Imagina se todo o evangelismo fosse assim, coisa boa, né? Já está tudo preparado. Né? É Deus quem já estava movimentando o coração do eunuco, é Deus quem já estava promovendo uma busca profunda no coração daquele homem, é Deus que continua a agir, inclusive, na vida de Filipe, na história, depois desse fato, porque o texto diz que Filipe foi arrebatado e foi levado para Azoto. Eu sei que você com fome deve ter lido risoto, mas é Azoto, era a região ali perto. Ele foi levado para lá e Deus continuou a trabalhar, a fazer o que ele estava fazendo. Isso é uma primeira lembrança que a gente precisa trazer ao nosso coração quando a gente relembra dessa missão, de que fomos enviados para anunciar o Evangelho. Não depende da gente, depende da ação de Deus. E isso é o ponto inicial. Deus está em ação. Como eu posso, em parceria com Deus, agir? Para mim tem ficado cada vez mais claro na caminhada com Jesus que o nosso principal trabalho é não atrapalhar o que Deus está fazendo. Se a gente conseguir não atrapalhar, já está muito bom. O problema é que Deus está fazendo, a gente quer, não, Deus, eu acho que desse jeito aqui vai semear e atrapalha, bagunça tudo, né? O que era para fazer em um dia demora 10 anos. E às vezes isso acontece porque a gente parte da ideia de que a gente que tem que fazer para Deus fazer. E não o contrário, que Deus já está fazendo, então podemos fazer. Isso, inclusive, era um paradigma missionário. Porque no século XVII, século XVIII, quando o protestantismo começa a se expandir para as outras nações, um dos paradigmas que modelava a ação dos missionários para saírem da sua terra e irem para uma outra terra era o seguinte: a gente tem que ir para lá para levar o evangelho lá, porque lá não tem nada do evangelho. Não tem nada de Deus, a gente tem que ir lá para levar o reino de Deus, porque enquanto a gente não chegar lá, o reino de Deus não vai aparecer lá. E isso, depois de um tempo, teólogos, missiólogos, estudando, mergulhando nas escrituras, falaram, opa, esse paradigma está equivocado. Nós servimos a um Deus, como diz o Salmo 19, que fala a todo instante. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, não há som nem palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Se Deus está falando por toda a terra, a gente não tem que ir para lá para levar o reino de Deus ou para levar a voz de Deus. Nós temos que ir para lá para ver o que Deus já está falando ali. Como Deus já está agindo ali. O que Deus já tem revelado àquele povo. Isso mudou o paradigma missionário da igreja. E quando a gente tem esse entendimento de que Deus já está atuando, a nossa postura muda. Porque a gente não está indo lá para levar a voz de Deus. A gente está indo lá para ajudar as pessoas, ou aqui, ou acolá, seja onde for. A gente está indo para ajudar as pessoas a ouvirem e verem aquilo que Deus já estava falando com elas há muito tempo atrás. Mas elas não conseguiam ouvir.
Elas não conseguiam discernir. Isso acalma o nosso coração, porque nos relembra que Deus não perdeu a mão da história, porque nos relembra que Deus está atuando nas vezes onde a gente não consegue ver, porque nos relembra do profundo interesse de Deus, porque nos relembra que Deus sabe por qual caminho todo mundo passa, e que no tempo dele ele encontra a gente, seja em qualquer caminho. Agora, isso também traz uma responsabilidade para nós, porque a despeito da nossa cooperação ou não, Deus vai continuar agindo. E se não for a gente, irmão, ele vai levantar as pedras. Ele vai levantar quem for. Porque a Trindade não vai parar de se movimentar até que o plano que sonhou antes da fundação do mundo seja executado de forma plena. Por isso é um baita privilégio quando os nossos olhos são abertos e a gente enxerga que Deus está atuando em mim, na minha família, no nosso bairro, já está atuando nas pessoas, e que é um baita privilégio participar, e que nessa participação o nosso primeiro trabalho é não atrapalhar, é não ser pedra de tropeço. E aí sim, discernindo, entendendo o que Deus está fazendo ali, atuarmos a partir não da nossa ação, a partir da ação de Deus. Por isso que o primeiro movimento desse texto que eu destaco é Deus em ação. E o segundo movimento decorrente deste é a reação de Filipe. Preciso confessar que quando eu estava preparando esse sermão, eu coloquei a ação de Deus e o segundo ponto eu ia falar a ação de Filipe. Eu falei, opa, isso aqui está errado. É a reação de Filipe. A nossa ação sempre vai ser uma reação ao que Deus está fazendo. Às vezes a gente não desenvolve a evangelização, não é porque a gente é tímido, não é porque a gente não tem tempo, é porque a gente não consegue ver Deus atuando. Então a gente não consegue reagir. A gente está focado na gente mesmo. A gente não consegue ver Deus atuando no nosso trabalho, a gente não consegue ver o que Deus está fazendo no nosso amigo, na nossa família, no nosso bairro. Como a gente não consegue ver o que Deus está fazendo, a gente não reage. Porque a nossa ação será sempre uma reação ao que Deus está fazendo. Se não for assim, aí talvez é melhor nem agir, porque toda vez que o homem na Bíblia age sem ser uma reação de Deus, dá errado. Então, Filipe tem uma reação, e esse é um segundo movimento desse texto. Ele ouviu o anjo falar com ele, e o texto diz que ele se levantou e partiu. Deus está se movimentando, Deus está trabalhando, Deus está preparando encontros, Deus está trabalhando inclusive nos desencontros. Deus está atuando. E ele poderia fazer tudo sozinho, mas nos dá o privilégio de participarmos com ele. E Filipe é um desses caras incríveis nas Escrituras, que entendeu isso e reagiu ao que Deus estava fazendo na sua vida e através da sua vida. Vale voltar um pouco à história aqui. O livro de Atos conta como os primeiros discípulos, seguidores de Jesus, viveram o evangelho. Jesus já estava morto, já tinha ressurgido, já tinha sido assunto aos céus. Os discípulos, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, começam a pregar acerca das boas novas, pessoas vão se convertendo, a igreja de Jesus começa a ser formada, eles começam a se encontrar. Onde se encontra a gente começa a dar problema, diz que não estava sendo assistido nas suas dificuldades, começa a surgir uma rixa entre as viúvas gregas e as viúvas judias, e os apóstolos dizem, a gente não vai dar conta de fazer isso aqui tudo sozinho, precisamos de mais gente. Outros homens cheios do Espírito Santo são levantados para auxiliar a servir a comunidade, a pastorear a comunidade. Nessa leva vem Filipe.
junto com Estevão, junto com tantos outros homens cheios do Espírito de Deus. Agora, Filipe não era apenas alguém que cuidava das questões assistenciais da igreja, mas era um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus, evangelista, proclamava as boas novas por onde passava, e aqui Deus encontra um homem com o qual ele pode contar na história. E Filipe, entendendo o que Deus estava fazendo, levanta e parte. Quando a gente olha para a reação de Filipe, a gente aprende a sermos submissos à orientação de Deus. Filipe não busca controlar o que Deus está fazendo. Não diz, Senhor, mas por que eu vou sair daqui e vou ir para lá? Não dá para levantar uma pessoa de lá. Sabe aquela pessoa que você pede uma coisa, ela vem com questionário, você fala, irmão, fica em paz, deixa o que eu vou fazer, sabe? Filipe não era assim. Filipe era alguém que ouvia a orientação de Deus e ia e seguia. Filipe é alguém que abriu mão de um local relativamente de conforto para ir para um local de desconforto. Porque Filipe já tinha saído do seu lugar de conforto e vai para Samaria anunciar o evangelho aos samaritanos, começo do capítulo 8. Deus usa Filipe de forma extraordinária, sinais, maravilhas, milagres, cura, pessoas se convertendo a Jesus Cristo de Nazaré, em Samaria, um culto efervescente, um negócio bacana, os apóstolos começam a ir para lá, e quando a coisa fica boa, Deus diz, agora você sai daí e vai para lá. Pô Deus, sério mesmo? Agora aqui que eu vou colher os frutos, agora que está legal, o Senhor vai me tirar daqui e vai me mandar para um lugar deserto, quem que eu vou encontrar lá, o que que vai ter? Filipe não era assim, Filipe era alguém que abria mão de um lugar de conforto para ir para um local de desconforto, vá para o sul, para a estrada deserta. Filipe ouvia e discernia a voz de Deus, verso 29, e o Espírito disse a Filipe. É interessante que Deus fala a Filipe de muitas formas. Um anjo fala com ele, o Espírito fala com ele. O mesmo Deus que fala a Filipe fala conosco. Continua a nos falar da mesma forma. A grande questão é que nós não conseguimos mais discernir a voz do Espírito. Porque para discernir a voz do Espírito, há de se ter comunhão com o Espírito. É por isso que às vezes, quando Deus fala com a gente não sabe se foi coisa da nossa cabeça, a gente não sabe se a gente esqueceu de tomar o remédio, a gente não sabe se comeu uma coisa estragada. A gente não sabe mais discernir a voz do Espírito. Porque a gente não tem comunhão com o Espírito. E quando não se tem comunhão com o Espírito, não consegue mesmo discernir. Mas o fato é que o Espírito continua falando com seus filhos. Agora, graças a Deus que Filipe era alguém que tinha condição de ouvir e discernir. Porque quando Deus fala com a gente, ele fala uns negócios que não faz muito sentido. E a fala foi, vai e acompanha a carruagem aí. Pô Deus, você me chamou para falar com o cara, por que não pede para ele parar a carruagem, né? Não é mais lógico? Aliás, a gente tem aqui o relato do primeiro maratonista bíblico, para você se inspirar, você que é da maratona aí, né, o Israel, o pessoal que gosta de correr, Filipe era um maratonista de mão cheia, conseguia correr, conseguia ouvir o que o cara estava lendo e conseguia conversar ainda. Quem corre sabe que isso é difícil, né? Filipe era alguém que discernia a voz de Deus. Filipe era alguém atento ao seu redor. Ele ouviu, verso 30, o homem lendo o profeta Isaías. Às vezes a pergunta que a gente ouve é, tá bom, mas como é que eu faço para evangelizar? Eu tenho que chegar lá com um caderninho das cores, ó, o preto é o pecado, o vermelho é o sangue. Não necessariamente. Vamos olhar para Filipe, que a gente tem dicas muito práticas aqui. Ele ouve o Espírito, sabe que Deus está agindo antes dele chegar, e ele ouve a pessoa. O processo de evangelização tem mais a ver com ouvir do que às vezes com falar. Óbvio que a gente fala, que a gente testemunha, mas é necessário primeiro ouvir o que as pessoas estão perguntando, quais são as angústias das pessoas, qual resposta a gente leva para as pessoas.
Não é chegar com um texto pronto. Não é chegar com uma mensagem pronta, que às vezes não faz nem sentido para aquilo que a pessoa conhece ou vai entender, ou tem capacidade de entender. Às vezes a gente vai chegar com uma pauta pronta, mas muitas outras vezes a gente precisa ter essa sensibilidade de Filipe de ouvir o que o homem estava lendo. Filipe era um cara estratégico. Ao ouvir o que o homem estava lendo, a estratégia evangelística de Filipe não é contar o seu testemunho, embora isso caiba muitas vezes. Mas a estratégia evangelística de Filipe começa em fazer uma pergunta. Eu acho isso genial. Porque ele já poderia chegar e falar, você está lendo o profeta Isaías? Eu conheço o profeta Isaías, ele escreveu sobre isso, o profeta Isaías, etc. e tal, e tomava a conta ali da conversa, só ele falava, eu no e acabou, ele vai embora, check, volto, já evangelizei mais um. Mas não é assim que Filipe começa. Ele faz uma pergunta. Você está entendendo o que você está lendo? Que genialidade! Ele joga para o colo do eunuco. Pensa aí. O que isso significa para você? Qual é o entendimento que você está tendo? E com isso ele ganha, conquista o direito de ser ouvido. O eunuco diz, eu não entendo, sobe aqui, explica para mim. Capacidade da gente conquistar o direito de ser ouvido e não descer uma mensagem goela abaixo no ouvido das pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, na melhor das intenções, não, agora na minha empresa, todo dia, toda segunda eu abro a Bíblia, eu reúno os funcionários lá, e tem que ficar, e eu abro a Bíblia e leio. Deus usa, pode usar, Deus usa de muitos jeitos e muitas formas. Mas a gente pode ir por um outro caminho, conquistar o direito de ser ouvido, deixar com que as pessoas parem a carruagem e digam, sobe aqui, quero ouvir um pouco mais sobre isso. E para isso a gente precisa ter perguntas inteligentes, perguntas sábias, saber dialogar, saber ouvir as pessoas, entrar com perguntas que fazem sentido para aquela realidade. Filipe tinha essa sensibilidade. O texto diz e nos aponta que Filipe tinha uma leitura redentora das Escrituras. Filipe lia a Bíblia do jeito certo. Meus irmãos, existe um jeito certo de ler a Bíblia. E o jeito certo de ler a Bíblia não se trata de uma questão cronológica, de começar em Gênesis e terminar em Apocalipse, mas diz respeito a uma leitura que, independente do momento que nós estamos lendo, nós encontramos Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos levados a Jesus Cristo de Nazaré. Isso é uma leitura redentora. É ler a Bíblia não para encontrar Moisés, não para encontrar Paulo, não para encontrar os sacerdotes. É ler a Bíblia para encontrar-se com Cristo e por ele ser encontrado na leitura das Escrituras, como é registrado em Lucas capítulo 24, quando diz que Jesus encontra dois dos seus discípulos depois da ressurreição, e o texto vai dizer que de Moisés, passando pelos profetas, Jesus expunha o que as Escrituras diziam a respeito de si. E quando termina a história, um homem olha para o outro e diz, o nosso coração não pegava fogo, porque a gente nunca leu a Bíblia assim. A gente nunca viu isso nas Escrituras. O eunuco estava lendo o profeta Isaías e quase passa pelo profeta Isaías sem ser encontrado e sem encontrar o Cristo. Que desperdício! Isso é ler a Bíblia do jeito errado. Porque ler a Bíblia do jeito certo é quando nós nos encontramos com Cristo e somos levados para Ele, até Cristo Jesus, do começo ao fim, tudo aponta para Jesus Cristo de Nazaré. E Filipe era um homem que lia a Bíblia desse jeito, que ao ensinar sobre a Bíblia, não catequizava. Evangelizar não é catequizar. Evangelizar é mostrar o Cristo, apontar para o Cristo.
É fazer com que as pessoas, ao lerem as Escrituras, encontrem e sejam encontrados por Jesus Cristo de Nazaré. Isso é uma leitura redentora. E Filipe, com a graça de Deus, estava preparado para isso, dominava as Escrituras, não só do ponto de vista técnico, mas do que o espírito das Escrituras apontava que era Jesus Cristo de Nazaré. E é a partir desse encontro que, de fato, o nosso coração é transformado. Eu lembro que uma vez, no encontro com os meus filhos, pelo menos uma vez por semana, eu tento ter um tempo intencional de leitura bíblica com eles. E aí a gente estava, esses tempos atrás, estudando as parábolas de Jesus, né? As parábolas da Bíblia, ali contadas por Jesus. E aí teve um encontro que eu fui para casa, peguei os meninos e aí a gente foi para uma sorveteria, porque sempre tem que ter comida, né? Senão você não consegue prender a atenção dos meninos. E aí eu saí tumultuado, não preparei texto nenhum, e no caminho eu falei, chegando lá eu vou abrir em Lucas, e seja o que Deus quiser, a primeira parábola que aparecer ali, eu falo, a parábola é tudo tranquilo, é fácil, não tem dificuldade, né? E sentamos lá, abri Lucas e caiu na parábola dos trabalhadores maus. Aí eu comecei a ler. Então, um senhor tinha uma fazenda, e aí ele se ausentou, chamou alguns trabalhadores, falou, cuida da minha fazenda, que vocês lucrarem a de vocês, depois eu vou voltar e vou tomar minha fazenda para mim de novo. Beleza, os trabalhadores continuaram trabalhando, e eu estava lá contando a parábola para os meninos. Quando o senhor decidiu voltar, ele mandou um servo, e o servo chegou até os trabalhadores e falou assim, é o seguinte, o senhor manda dizer que ele está voltando, para vocês entregarem a fazenda. Os trabalhadores agarraram o servo, espancaram até a morte. Quando eu li aí, eu falei, gente, por que eu não peguei a ovelha perdida? Aí o texto, os moleques assim já, né? Aí continua o texto, ele manda um outro servo, eles agarram e matam de uma forma pior ainda. Eu falei, Senhor, encontra a gente aqui, tem misericórdia, em nome de Jesus. Até que o Senhor diz, eu vou mandar o meu filho. Quem sabe o meu filho vão respeitar. E o filho é enviado. E os trabalhadores mal matam o filho do mesmo jeito que fizeram com os servos. Termina a parábola, eu viro para os meus filhos, eles assim. Eu falo, o que vocês entenderam? Eles, nada. Eu falei, mas e aí, tentando encontrar um caminho, né? Alguma coisa chamou a atenção? Aí o Samuel, o mais velho, virou e falou assim, pai, isso já aconteceu? Eu falei, filho, é uma parábola, né? A parábola necessariamente não é um negócio que aconteceu, mas é uma história, traz um princípio sobre alguma coisa. Isso aqui, de fato, assim, desse jeito não aconteceu, mas o princípio que ela aponta, sim. Aí ele disse, quando? Aí eu peguei e falei, quando foi que um pai enviou um filho para trazer uma mensagem e essas pessoas mataram o filho desse pai que o pai havia enviado? Aí nessa hora ele abriu os olhos e disse, então Jesus estava falando sobre ele? Aí eu disse, isso filho, obrigado Senhor. E isso é uma leitura redentora das Escrituras. Quando os nossos olhos são abertos e nós nos encontramos com Cristo, não como uma verdade apenas de interpretação, uma questão cognitiva, mas uma revelação que o Espírito Santo traz e consolida no nosso coração, que nos apresenta o Cristo, nos revela o Cristo e nos leva até Ele. Felipe era alguém que, quando saía para proclamar o Evangelho, não saía para levar uma cartilha de conduta, não saía para catequizar as pessoas, para transformar as pessoas em evangélicos, para mostrar para as pessoas que agora elas tinham que deixar isso, parar de ouvir isso, se vestir dessa forma, usar esse linguajar. Não, era muito mais profundo que isso. Ele ia certeiro para revelar e ajudar as pessoas a verem o Cristo. E a gente vê que Filipe evangelizava não como uma tarefa, mas era o jeito de viver, porque o verso 40 termina dizendo que Deus o arrebata de lado e leva ele para outra região, e o texto diz que indo Filipe para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades.
O inferno não devia gostar de Filipe, porque esse bicho causava um estrago. Por onde ele passava, ele anunciava acerca das boas novas do Evangelho. O texto nos fala do movimento de Deus, da ação de Deus, da reação de Filipe, e nos fala também, por fim, do alvo da ação de Deus. Um eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Deus agindo todo esse movimento para encontrar o eunuco etíope. Que privilégio! Que movimento! Deus movimentando pessoas para encontrar no tempo oportuno alguém com quem a Trindade já havia pensado desde antes da fundação do mundo, mas que agora, naquele caminho deserto de Jerusalém para Gaza, tem o seu encontro genuíno com Jesus Cristo de Nazaré, o alvo da ação de Deus. E é muito significativo que Lucas traga um destaque profundo para esse encontro. Porque aqui é o Evangelho deixando Jerusalém, passando por Samaria e chegando aos confins da terra, como era a promessa dada por Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Naquele contexto, a Etiópia era um pouco dos confins da terra, era a parte mais distante de Jerusalém. O Espírito Santo agora vai fazendo com que o Evangelho rompa as barreiras geográficas, as barreiras étnicas. Você tem agora um etíope. Inclusive as barreiras cerimoniais, que era um eunuco. O eunuco, naquele contexto, era alguém que, de forma voluntária ou obrigatória, teve as suas partes íntimas, reprodutivas, cortadas, tiradas fora. A palavra eunuco quer dizer guardião da cama. Ele exercia, às vezes, uma função religiosa ou uma função operacional no reino, em determinados locais, e tinha respeito à questão da sexualidade, a cuidar ali da cama, né? Então, muitos reinos tinham o eunuco como o guarda do harém do rei. O rei tinha um harém de mulheres, você não vai colocar alguém lá com a testosterona lá em cima, né? Você vai jogar alguém ali que não vai trazer perigo nenhum. Pega um cara, transforma ele num eunuco e deixa ele cuidar. Esse eunuco, na Etiópia, provavelmente fazia isso, porque ele servia diretamente às rainhas, né, a descendência das rainhas da Etiópia, mas também exercia outras funções. E é muito significativo porque Moisés, em Deuteronômio, já tinha sinalizado que os eunucos, aqueles que se transformaram em eunucos, não teriam acesso pleno à comunidade de adoração de Israel. Eles tinham participação como estrangeiro, mas muito limitada. Eram excluídos do todo do ritual de adoração. Muito provavelmente esse eunuco está indo adorar a Deus no templo, mas ele ficava no pátio dos gentios. Não podia desfrutar de tudo o que a religiosidade judaica oferecia por causa da sua condição. Então é o evangelho rompendo uma barreira geográfica, rompendo uma barreira étnica e rompendo uma barreira, inclusive, de comportamento. Alcançando agora alguém que religiosamente, legalmente, pela lei, estava fora, mas agora está sendo inserido para dentro. Por isso que a pergunta do eunuco a Felipe, e aqui Felipe de novo é brilhante, quando ele diz, tem água ali, eu posso ser batizado? Não é uma pergunta no âmbito pragmática. Já que a gente está aqui, tem água, me batiza logo aqui, né? É mais profundo que isso. É como se o eunuco estivesse dizendo, eu sei que pela lei de Moisés, a minha relação com Deus, ela é restrita, ela é limitada. Deus me chama, mas a lei diz para mim que eu posso ir só até aqui. Com Jesus é assim também? Como é que é isso? Eu posso ser batizado? E a resposta de Felipe quando diz,
Se você crê de todo o coração, sim. É como se Felipe estivesse dizendo: meu amigo, o que Moisés disse cumpriu-se em Jesus Cristo de Nazaré. Na mesa de Jesus, todos os que creem são bem-vindos. Pode se achegar, o véu se rasgou, o caminho está aberto. É Deus quem chama você, completamente a despeito da sua condição. Você crê de todo o coração? Pronto, o Pai te chama. A partir disso, Jesus vai trabalhar. O que ele tiver que trabalhar, promovendo a vida que ele vai promover. Felipe tinha muito claro que evangelizar não era levar Moisés para a pessoa, porque Moisés cumpriu o seu papel em Cristo Jesus. Mas evangelizar era levar as pessoas até Cristo. E é muito significativo porque Deus já estava promovendo no coração desse homem um desejo profundo. Ele era alguém que já tinha adotado a religião judaica. Ele já tinha ido, estava voltando do templo. Ele lia o rolo do profeta Isaías. Bíblia naquele tempo não era igual o que a gente tem hoje. Para você ter um acesso a um livro era caro, era difícil. Ele tinha o rolo do profeta Isaías, que curiosamente é o profeta que vai trazer a profecia acerca da vinda do Messias, dizendo quando o Messias chegar, os eunucos terão parte na mesa, os eunucos receberão um novo nome, os eunucos serão parte da família. Talvez por isso esse era o livro de cabeceira daquele homem. Ele está lendo justamente a parte que fala sobre o Cordeiro, mas ele não sabe dar nome às coisas, ele não sabe ver as coisas de forma completa. Ele vê como que em partes, mas graças a Deus que Deus mandou um Filipe para o caminho dele. Quando ele diz, respondendo a Filipe, se ele entendia o que ele estava lendo, quando o eunuco diz, como é que eu posso entender se não há quem me explique? A palavra ali, explicar, literalmente é significa pegar pela mão e conduzir. O eunuco está dizendo, como é que eu posso entender se ninguém me pega pela mão e me conduz para que eu entenda? E aí é o espírito da evangelização, esse é o espírito do ID. Sermos instrumentos nas mãos de Deus, para vermos o que Deus já está fazendo na vida das pessoas. Para entendermos por que aquele cara mala sempre chega faltando 10 minutos para o fim do expediente, eu com um monte de coisa para fazer, e ele sempre vem me contar de inquietações dele, que ele não sabe dar nome. O que Deus já está fazendo ali? Como que eu posso pegar na mão dessa pessoa e falar, amigo, segura aí 10 minutos que eu vou fechar o que eu tenho que fazer, a gente vai tomar o café e eu vou te apresentar para aquele que é água viva, para aquele que é o pão vivo que desceu do céu. Você vai beber dessa água, vai comer desse pão, não vai ter mais fome e em você vai se tornar uma fonte a jorrar para a vida eterna. O alvo da ação era o coração daquele homem e Deus movimenta um monte de coisa para alcançar o coração de uma pessoa. Gera inquietações. Porque ele podia só ler a Bíblia e estava bom. Mas não, ele lê a Bíblia e fica inquieto. O profeta está falando de quem? Isso é pergunta promovida por Deus. É muito interessante conversar com quem não nasceu na igreja e se converteu quando adulto. E aí você vai ouvindo a história da pessoa e as próprias pessoas muitas vezes reconhecem que desde pequeno Deus já falava com elas de muitas formas. Que em muitas experiências era Deus gritando, abrindo os céus, preservando a saúde, promovendo encontros. Mas faltava um Filipe. Faltava um Filipe para pegar na mão e falar, vem comigo, amigo. Eu sei que você está passando, já passei por isso também. Eu vou te levar para aquele que resolve todas as coisas. O texto termina apontando uma ação concluída. O eunuco não viu mais Felipe, é arrebatado. Deus em ação leva Felipe para outro lugar.
E a ação concluída termina com uma pessoa cheia de alegria, júbilo, porque assim, toda vez que Deus atua e a gente não atrapalha, a gente entra no que Deus está fazendo, o resultado é esse, é júbilo, coração que enche de alegria e que transborda. Essa é a história do eunuco. E aqui é uma ação concluída. A gente não pode achar que é uma ação acabada, porque Deus continua agindo. E novamente, Deus volta à ação, agora na vida do eunuco. Porque o texto diz que, cheio de alegria, o eunuco seguiu o seu caminho. Ele voltou para a Etiópia, para o mesmo país, para o mesmo trabalho, pelo mesmo caminho, mas ele já não era o mesmo. Agora esse eunuco aqui era alguém que poderia ver Deus atuando e poderia falar para Deus: Senhor, eu estou aqui. Qual é a carruagem que eu tenho que parar do lado? E como é que eu posso ser instrumento nas tuas mãos para fazer com outra pessoa o que o Felipe fez comigo? O casal que aceitou o convite e veio para a igreja saiu com o coração tão cheio de alegria que, quando chegou em casa, chamaram os pais para virem. Os pais já idosos, estava com a vida feita, nunca tinha se envolvido com religião nenhuma. Sabe aquele estado da vida que você chega, eu espero chegar lá um dia, né? Os filhos já estão crescidos, não dão mais trabalho, você já aposentou, você só viaja. Só come em restaurante bom, só viaja. Um dia eu chego lá, né? Os pais estavam nessa idade, nessa faixa. Não tem mais nada para acontecer. Aí um dia no almoço em família, esses dois jovens que vieram a convite desse outro casal, disse: Meu, sabe de uma coisa? A gente foi na igreja. Ué? Como assim? Nossa família nunca foi em nenhuma igreja? É, a gente foi para a igreja. Deus falou com a gente. Nossa, o nosso coração transbordou. A gente não parava de chorar. Quando a gente entrou no carro, ninguém conseguiu dar uma palavra um com o outro. E quando a gente chegou em casa, a gente tinha a certeza que aquele era o melhor lugar que a gente podia ter ido. Vocês não querem ir lá no domingo que vem? Os pais vieram, não saíram mais da igreja, foram batizados também. Porque Deus não para de agir. A ação é concluída, mas não acabada. O etíope eunuco volta para casa, segue o seu caminho, falando a respeito de como foi encontrado no caminho por aquele que a todos encontra e deseja encontrar. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Paizinho, por tua graça, misericórdia, bondade, faça florescer em nós aquilo que veio de ti, encorajando-nos, transformando-nos, enviando-nos pelo teu poder, em Cristo Jesus. Amém. Ficamos em pé e louvemos ao nosso Deus.